Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num cenário, assim, clássico, mas bem traiçoeiro do Cisco ACI, a comunicação controlada entre tenants que são, por definição, isolados. Exato. A fonte que a gente tem aqui é um guia técnico bem denso, sabe, claramente feito para quem já está com a mão na massa, operando o ACI no dia a dia. A nossa missão é dissecar esse fluxo todo, desde a abstração lá no APIC, passando pela programação do ASIC, até chegar... No troubleshoot na unha, na linha de comando. Exatamente. Quando o tráfego simplesmente não passa e ninguém entende o porquê. E é crucial a gente começar pela premissa fundamental aqui. O ACI foi concebido para isolamento total. Cada tenant é um universo paralelo, com seu próprio namespace de VRFs, BDs, enfim. Tudo separado. Isso. O que a gente vai discutir hoje, os contratos importados, é o mecanismo, digamos, oficial para furar essa barreira, mas de forma controlada, não é um workaround. É a arquitetura prevista para isso. Só que, como o material bem aponta, a gente está cruzando a fronteira mais sagrada do ACI. E isso tem consequências. Muitas. Implicações diretas no hardware e no fluxo do pacote. Ok, então vamos começar pela lógica, pelo modelo de objetos. Digamos que o Tenant ProdDB precisa expor um serviço de banco de dados para uma aplicação que está no Tenant Prod App. A gente sabe que daria para usar o Tenant Common, Mas por governança, organização. O processo é um fluxo bem explícito de exportar para importar. Lá no Tenant Provedor, o ProdDB, o engenheiro cria o contrato, o vz.brcp, normalmente. Define os filtros, as regras... O padrão. O padrão. O passo extra, e que é mandatório, é exportar esse contrato. Isso é feito criando um objeto filho, um vz.cexport, debaixo do contrato. É, na prática, uma declaração de intenção. É como dizer, olha, estou publicando isso aqui para quem quiser consumir. Entendi. E do outro lado, no consumidor, no ProdApp, ele não vai simplesmente buscar esse contrato numa lista global, certo? Como ele se conecta a algo que teoricamente vive em outro universo. Exatamente. O tenant consumidor não tem visibilidade direta do objeto vz.brcp original. Em vez disso, o engenheiro lá no ProdApp cria um objeto local que se chama interface de contrato, ou vz.cip. Ok, pensa nisso como um ponteiro, um link simbólico. Ele aponta para o contrato original lá no ProdDB, através do Distinguished Name dele, o DN. Aí, o EPG da aplicação não consome o contrato diretamente. Ele consome essa interface local. Isso me parece um pouco complicado. Quer dizer, criar um objeto só para apontar para outro objeto? Por que o ACI não simplifica isso? Qual o benefício real dessa camada extra de abstração? Parece que só adiciona mais um ponto onde as coisas podem quebrar. É uma ótima pergunta. E a resposta, no fundo, está na integridade do modelo e no RBAC, no controle de acesso. Imagina que o administrador do Tenant ProdDB não tem permissão nem de leitura no Tenant ProdApp. Certo, com cenário bem comum. Exato. Sem essa camada de indireção, ele precisaria ter visibilidade de um objeto num domínio que não é o dele. A interface de contrato, a VZCPIF, ela atua como um stub seguro. O admin do ProdApp só precisa saber o nome do contrato e do tenant que exportou. Ele não precisa ver os detalhes internos, os filtros, as regras. Ah, entendi. Mantém o isolamento administrativo, mesmo permitindo a comunicação dos dados. É uma separação de responsabilidades. Exatamente. Faz sentido. Agora, a comparação que todo mundo faz, porque a gente não precisa fazer nada disso quando usa um serviço do Tenant Common, tipo um DNS ou um NTP que está lá. O Tenant Common é o caso especial, a exceção que confirma a regra. Por definição, qualquer objeto de política criado no Common, seja uma VRF, um BD, um contrato, ele é implicitamente exportado para todos os outros tenants da Fabric. Então o app que faz essa mágica por baixo dos panos? Isso de forma automática. A configuração manual de exportação e importação que a gente está discutindo é estritamente para comunicação peer-to-peer entre os tenants de negócio. Ok. Entendi a lógica de configuração. Agora vamos para a parte onde as coisas realmente quebram na prática.
O guia que a gente tem aqui enfatiza um checklist de pré-requisitos. Se um deles for esquecido, a falha é garantida. Quais são esses pontos? São dois. E o segundo é a causa de, sei lá, eu diria uns 90% dos problemas nesse cenário. O primeiro é o escopo do contrato. O contrato que está sendo exportado deve obrigatoriamente ter seu escopo definido como global. Não pode ser tenant, nem VRF? De jeito nenhum. Se estiver como tenant ou VRF, o objeto fica confinado ao seu próprio domínio de visibilidade. A tentativa de importação do outro tenant vai falhar porque o APIC, na hora de resolver o DNE do contrato, simplesmente não vai encontrar. E o que aparece na guia? O status do contrato do consumidor vai ficar como unresolved. É o primeiro sinal de que algo está errado no modelo lógico. Certo. O escopo global faz sentido para essa visibilidade entre os tenants, mas a comunicação em si ainda precisa acontecer na camada 3, né? Entre redes que, por padrão, não se conhecem. O que mais precisa ser preparado para os pacotes serem roteados entre essas duas VRFs? E aí está o erro clássico, as flags da subrede. Como a comunicação ocorre entre VRFs diferentes, o ACI precisa fazer route leaking. Para que isso seja habilitado, tanto a subrede do bridge domain do EPG provedor, quanto a do consumidor... Exato. Ambas devem ter a flag Shared Between VRFs marcada. Se essa flag faltar em qualquer um dos lados, a comunicação falha. Fim de papo. Vamos detalhar um pouco mais o que acontece no fluxo do pacote quando essa flag está faltando. O que o hardware faz, ou melhor, o que ele não faz. Vamos imaginar o pacote saindo do servidor consumidor para o servidor provedor. Ele chega na LIF de ingresso. A LIF aprende o IP de origem, mapeia para o IPG consumidor, atribui o SCLAS, o PCTag, tudo certo. Até aí tudo bem. Aí, ela faz um lookup de rota na tabela da VRF do consumidor. Supondo que o contrato está configurado, o APIC já deveria ter vazado a rota do provedor para essa VRF. O pacote, então, é encapsulado em VXLAN. Com o VTEP da LIF do provedor como destino. Isso. E o VNID da VRF do provedor no cabeçalho. O problema é na volta. Ah, O pacote de resposta do provedor chega na sua própria LIF. A LIF faz um lookup L3 na tabela da VRF do provedor para achar a rota de volta para o consumidor. Se a flag Shared Between VRFs não foi marcada na subrede do consumidor... a rota nunca foi vazada para a VRF do provedor. Nunca o resultado. Know-how to host. O pacote é descartado por política de forwarding. Ele nem chega a ser avaliado pela política de segurança. A falha ocorre na camada 3, não no contrato. É por isso que muito engenheiro se perde, sabe? Fica procurando o problema no lugar errado. Ok. Então a gente configurou o escopo como global, marcou as flags de subnet. Na GUI, tudo parece lindo. Mas o que realmente acontece lá embaixo, no hardware? Como um switch entende essa permissão especial que a gente criou? Vamos seguir o Packet Walk? Perfeito. Vamos seguir um pacote do consumidor pro provedor. Passo 1. Ingress Leaf, lado do consumidor. O pacote chega na porta. Isso. Ali faz um lookup na Station Table local para mapear o MAC IP de origem ao IPG e pegar o CClass, o PSIC tag. Em seguida, um lookup L3 na tabela de roteamento da VRF do consumidor. Graças à flag Shared, ela encontra a rota para a subrede do provedor, que foi vazada e distribuída via BGP VPN v4 nos spines. E o next hop é o VTEP da LIF, onde o endpoint provedor está, certo? Exato. Passo 2. Encapsulamento VXLAN. A LIF de ingresso constrói o cabeçalho. O IP de destino do cabeçalho externo é o VTEP da LIF de egresso. E aqui vem o detalhe crucial. O SCLAS do IPG consumidor é colocado nos bits de policy do cabeçalho VXLAN e o VNID usado é o da VRF do provedor, indicando o contexto de segurança e roteamento de destino. Interessante. E o spine? O spine é simples, ele só faz roteamento underlay. Olha o IP de destino externo, o VTEP, e manda para frente. Ele não olha dentro do VXLAN, não aplica a política. É um transporte IP rápido. Chegamos na Egress Leaf. Egress Leaf, lado do provedor. A LIF recebe o frame, decapsula o VXLAN.
Ela vê o VNID e sabe que o pacote pertence à VRF do provedor. Olha o IP de destino interno e o S-Class que veio no cabeçalho. Ela já sabe o D-Class, o PC Tag do IPG provedor, porque o endpoint está ali, conectado nela. E agora vem a mágica da política. Agora, ela consulta a Polyscan, a TCCAN, com a tupla PC-Class, DC-Class e o escopo, que é o ID da VRF do provedor. Se o contrato importado foi programado corretamente, vai haver uma zoning rule com action igual a permite para essa tupla. E o pacote passa. Pacote permitido. E encaminhado para a porta do servidor. Fim do fluxo. Você mencionou o PC-Class, ou S-Class. O documento fala que o APIC tenta alocar um PC-Class único em toda a Fabric, de um range baixo quando o escopo é global. Por que isso é importante? O que aconteceria se cada tenant usasse seus próprios PC-Class que pudessem se sobrepor? Isso simplifica, drasticamente a programação do hardware. Se os PC-Class fossem locais por tenant, uma leaf que recebe um pacote VXLAN de outro tenant precisaria de uma tabela de tradução complexa para mapear o S-Class que veio no pacote para um valor localmente significativo dentro da VRF de destino. Seria um overhead gigantesco. Exato. Ao usar um PC Tag global, a identidade de segurança do IPG é universal. O PC Tag 16390, por exemplo, significa a mesma coisa em todas as leafs, em todas as VRFs da Fabric. Isso torna a programação da TSAM muito mais eficiente. É direto. SAN-Class 16390 pode falar com D-Class 16400 e ponto final. Sem traduções. É nesse ponto que o guia emite um alerta de nível CCI, falando sobre escalar essa arquitetura. O perigo, segundo o texto, é a exaustão de recursos. Qual tabela de hardware está em risco aqui? A tabela de Longest Prefix Match, a LPM, na VRF consumidora. Imagina um cenário super comum, um tenant de serviços compartilhados que precisa consumir APIs de dezenas, centenas de outros tenants de aplicação. Cada vez que um contrato é importado e a flag shared é usada, a subrede do provedor é vazada e instalada na tabela LPM da VRF consumidora. Se você tem 200 tenants provedores, cada um com uma subrede 24, você acabou de injetar 200 rotas numa única VRF. E isso se replica em cada leaf onde essa VRF existe. Exatamente. E essa tabela LPM tem um limite físico no ASIC. Nossa, isso é assustador. Quer dizer que a rede pode começar a descartar tráfego silenciosamente só porque uma tabela de hardware ficou cheia? E sem nenhum alarme claro? Exato. É um silent drop. Isso é o tipo de problema que pode deixar uma equipe de operações maluca por semanas. Exatamente. Novas rotas não conseguem ser programadas, novos endpoints não se comunicam, mas os antigos continuam funcionando. Não tem um alarme LPM table full. O tráfego simplesmente não funciona para os novos fluxos. Eu já vi casos de engenheiros passando dias debugando a aplicação Firewall, achando que era a porta bloqueada. Quando, na verdade, era só a tabela de roteamento do ASIC que tinha esgotado na leaf. Que pesadelo. Então, se a gente está nessa situação, o ping não volta, a aplicação não conecta, por onde começamos a investigar de forma metódica? Qual a sequência correta? A sequência reflete o fluxo do pacote e é fundamental seguir para não perder tempo. Passo 1. Validar a camada 3. Antes de pensar em contrato, política LPC, valide o roteamento. Direto no shell da leaf. Isso, shell da leaf, onde o EPG consumidor está conectado. Show IP route VRF, VRF consumidor, IP do EPG provedor. Se não tiver rota, o problema é 99% das vezes a falta da flag shared na subrede. A política de segurança é irrelevante nesse ponto. O pacote nem sabe como chegar lá. Ok, a rota existe. O pacote consegue, teoricamente, ser roteado. Próximo passo, lógico. Validar o modelo lógico do APIC. Agora sim a gente verifica se o APIC construiu a relação corretamente. Na GUI ou na CLI, com moQuery, a gente inspeciona o EPG consumidor e verifica o status da interface de contrato da vz.cpf. O status tem que ser formed ou resolved. Exato. Se tiver como unresolved, o APIC não conseguiu resolver o ponteiro para o contrato original.
Isso geralmente significa que o contrato no tenant-provedor foi deletado, renomeado ou, o mais comum, o escopo foi alterado de global para VRF ou tenant, quebrando o link. E somente se a rota estiver presente e o contrato resolvido é que a gente finalmente olha para a política no hardware. Exatamente. Passo 3. Validar a programação do ASIC. Só agora faz sentido verificar se a regra de permissão foi de fato programada. O comando é Show Zoning Rule, com o escopo da VRF do consumidor, certo? Perfeito. O detalhe importante é especificar o escopo correto, que é o ID numérico da VRF do consumidor, porque a política é avaliada na direção do tráfego. O comando Show Zoning Rule, Scope VRFI de consumidor, deve mostrar uma regra com o C-Class do EPG consumidor e o D-Class do provedor, com action igual a permit. Se essa regra estiver lá, o ACI fez a parte dele. E se ainda não funcionar, o problema é fora da fábrica. Provavelmente, um firewall no host, um erro na aplicação. Para resumir os pontos-chave, então, contratos importados são um mecanismo formal para comunicação intertenant, mas seu funcionamento depende de uma cadeia de dependências. Primeiro, o escopo global no contrato, que garante a visibilidade do objeto no modelo. Certo. E depois, as flags de subnet shared between VRFs em ambos os lados, que habilitam o root leaking, que é o que efetivamente programa o forwarding L3 no hardware. Perfeito. E a recomendação de design que o material reforça é: use o Tenant Common para serviços de infraestrutura que são, de fato, comuns a todos. DNS, AD, NTP. O básico. Isso. E reserve os contratos importados para comunicações específicas entre unidades de negócio, o modelo peer-to-peer. E ao fazer isso, sempre monitore a escala da tabela de roteamento na VRF que mais consome serviços, para não cair naquela armadilha da exaustão silenciosa de recursos. Excelente. Para finalizar, vamos deixar um pensamento para aprofundamento. A nossa discussão focou muito em como o root leaking viabiliza a comunicação. Pensando em escala, como a escolha entre vazar subredes inteiras, um 24, por exemplo, versus vazar apenas rotas de host 32 para os endpoints específicos do provedor, impactaria não só o uso da tabela LPM nas leaves, Boa pergunta. mas também o comportamento do tráfego BAN, Broadcast, Unknown Unicast, Multicast dentro da VRF consumidora. Qual abordagem oferece um melhor equilíbrio entre a eficiência de recursos de hardware e a simplicidade operacional no longo prazo?